Deus, eu aceito o não do Senhor. Eu recebo o não do Senhor para minha vida. Mas me deixa te pedir alguma coisa. Coloque alguém no meu lugar. Vamos ler um texto comigo? Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7, diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Esse texto nos traz uma lição muito interessante e uma verdade que nós não queremos aceitar muitas das vezes. É um assunto dolorido, de difícil compreensão para nós. Porque a nossa visão sobre Deus é que Deus sempre vai prover, que Deus sempre vai nos dar. A nossa expectativa é que Deus sempre faça algo por nós. Que Deus ouça o nosso clamor. Mas ele diz aqui para a igreja que ele tem a chave de Davi e que ele abre a porta. Realmente, ele é o Deus que abre porta. É o Deus que dá livramento. É o Deus que cura. É o Deus que liberta. É o Deus que muda a história. Mas ele nos mostra uma outra face. Ele diz: mas também sou aquele que fecha a porta. E a porta fala de acesso. Porta fala de lugares. Ele está falando assim: olha, eu sou o Deus que também fecha acessos. Eu sou o Deus que também fecha lugares. E é sobre isso que eu quero te falar. Que qual é a sua reação quando Deus te diz não? Quando Deus me fala não, qual que é a minha reação? O que eu faço quando Deus fala não? Eu vendo nas Escrituras e eu percebi que Deus com frequência diz não. Deus disse não para Moisés. Ele disse: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. E a Bíblia vai dizer que Moisés insistiu e Deus disse: Moisés, não me toque mais nesse assunto. Sabe quando um pai diz para uma criança: olha, eu não vou te dar bala, e a criança insiste, e ele falou: não me toque mais nesse assunto, eu não quero saber dessa conversa. Deus tratou Moisés como uma criança, dizendo: olha, eu não quero saber sobre isso mais, Moisés. Não vamos conversar sobre esse assunto. Não. Paulo, num dado momento, ele ora ao Senhor e diz: Deus, tira o espinho da minha carne. E a Bíblia vai dizer que Deus diz: não vou tirar, Paulo. Não vou tirar. Eu não vou tirar o espinho da sua carne. E é isso que nós enfrentamos, que nós nos deparamos. Eu vejo Davi. A Bíblia vai dizer que Davi, ele desejava construir para Deus um templo. Ele vai dizer: olha, não é justo eu ter meus palácios e Deus morar numa tenda. Mas Deus olha para Davi e diz: não vai, Davi. Você não vai me construir para mim um templo. O que eu faço quando Deus diz não? Qual é a minha reação? Qual é a sua reação quando Deus fala para você: não, eu não vou fazer, eu não vou mudar, eu não vou curar? Isso é doído de aceitarmos, mas Ele também fecha portas. E o que eu aprendo com isso é que todos esses homens tiveram reações extraordinárias quando receberam o não de Deus. Moisés, quando Deus disse para ele: Moisés, você não vai entrar na terra. A Bíblia vai dizer que na hora Moisés diz: Senhor, eu não vou entrar. Então, prepara alguém para ir adiante do povo. A preocupação de Moisés não era consigo mesmo. A preocupação de Moisés era que Deus preparasse alguém para ir na frente do povo. Moisés disse: Deus, eu aceito o não do Senhor. Eu recebo o não do Senhor para a minha vida. Mas me deixa te pedir alguma coisa. Coloque alguém no meu lugar. Coloque alguém para conduzir o povo. Davi vai dizer: olha, Deus, eu não posso construir. Não. Então eu vou fazer o seguinte: já que eu não posso construir, eu vou deixar tudo pronto para alguém construir. A Bíblia vai dizer que Davi preparou ouros, preparou madeira, preparou pedras preciosas. Tudo que Davi podia preparar, Davi preparou. A planta do templo estava pronta para que o seu filho construísse.
Paulo, quando Deus disse não, a Bíblia vai dizer que o texto diz que em 2 Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 9, a Bíblia vai dizer que quando Deus diz assim, olha, Paulo, eu não vou te dar o espinho da carne, pois a minha graça te basta. O versículo 9 vai dizer, então eu me alegrarei. Paulo se alegrou com o não que Deus disse. Mateus, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que existe maturidade. Maturidade não é idade, maturidade é comportamento. Nós vemos homens agindo como meninos e meninos agindo como homens muitas das vezes. Mas como que nós sabemos isso? Por conta de comportamento, por conta de atitude, por conta daquilo que ele faz em momentos difíceis, por conta daquilo que ele faz em momentos em que ele recebe não. Uma criança dá birra quando ela ouve um não, é normal, ela é uma criança. Ainda que nós olhamos e falamos assim, olha só para você ver, uma criança dando birra quando ele recebe um não. Mas um adulto dá birra quando recebe um não. Isso foge do padrão. Isso não é normal. E nós vemos coisas naturais acontecendo, sendo reflexos de coisas espirituais. Quantas vezes você deu uma birra diante de um não de Deus? O que Deus quer de nós é maturidade, para também ouvir um não dele. Para quando ele falar assim, olha, eu não vou fazer. E a minha posição ser como a posição desses homens. Tá bom, Senhor. Então, já que eu não posso fazer, coloque alguém para fazer no meu lugar, Senhor. Já que eu não posso fazer, Senhor, então eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar, Senhor, porque a tua graça está sobre mim, mesmo não deixando eu fazer. Senhor, eu vou me alegrar, Senhor, em poder contribuir, mesmo o meu nome não aparecendo. Mesmo não sendo eu o nome que vai estar no holofote, eu podendo contribuir com alguma coisa. Maturidade. Hoje eu quero te falar sobre maturidade. Existe um Deus que também diz não. Deus não é um Papai Noel. Deus não é aquele que vai fazer tudo o que você quer. Ele é Senhor, Ele é soberano. Tem uma frase que eu guardo comigo que diz, se o Deus que você serve nunca te diz não, é bem provável que você adora uma versão idealizada de si mesmo. Deus também diz não. E qual é o seu comportamento quando Ele fala não? Qual é o meu comportamento quando Ele diz, Mateus, agora não. Isso não é para você. Eu não vou te dar isso. E que Deus nos ajude a alcançarmos nele maturidade. Maturidade em Deus. Para viver os sims, mas também para viver os nãos que Ele coloca na nossa vida. O texto diz, eu tenho a chave de Davi, que abre porta e ninguém fecha, mas que também fecha e ninguém abre. Não é birra, não é manha, não é pondo Deus na parede que faz Ele abrir porta. O que faz Deus abrir portas na nossa vida são maturidades diante de não. Quando Deus nos dá um não, Ele está vendo a nossa maturidade nele, para que outras portas possam ser abertas. Então, dependendo da nossa maturidade, Ele vai nos entregar coisas. Nós não podemos entregar coisas preciosas para criança birrenta. Nós não podemos entregar coisas valiosas para criança que dá birra. Coisas valiosas e preciosas nós só entregamos para quem tem maturidade para compreender que aquilo é valioso e que aquilo é precioso. Então, quem sabe o não que Deus te disse é para que Ele possa perceber em você qual é o seu nível de maturidade. E assim, futuramente, Ele possa te entregar coisas grandes. Me deixe orar junto com você. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Pai. Senhor, eu oro porque muitas das vezes, Senhor, nós somos como crianças mimadas, Pai. Não aceitamos não aceitamos ouvir do Senhor um não. Nós achamos que o Senhor tem que fazer tudo o que queremos, Pai. E por isso eu te peço perdão. E te peço que o Senhor nos ajude a termos maturidade para ouvir do Senhor não. Para ouvir do Senhor também que nós não podemos acessar, que nós não podemos entrar, que não é para nós, meu Pai, aquilo que nós queremos. Isso, Senhor, o não do Senhor é pedagógico, o não do Senhor é protetivo. Então nos ajude a entender, Senhor, e temos maturidades para que o Teu nome seja glorificado mesmo diante do não. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus eu te agradeço. Deus te abençoe.